1 Samuel capítulo 17, versículo 45 a seguir. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém? Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Me ajude com este louvor. Amém? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se renova, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se renova, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti eu cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti eu cantarei louvores. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e Pai amado, Senhor, nos colocamos na Tua presença aqui nesta noite, Senhor. Fala com a Tua igreja, meu Deus, através da Tua palavra, Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu vim aqui, Senhor, para ser usado na Tua presença, para falar com o Teu povo, meu Pai, e eu me entrego aqui nesta noite, Senhor. Eu sei que tem alguém aqui que veio para escutar esta palavra. Eu sei que o Senhor trouxe alguém aqui nesta noite que necessita de ouvir esta palavra, meu Pai. E nesta noite, Senhor, nós declaramos diante de Ti: eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, para escutar a Tua palavra. Fala mesmo, meu Pai, com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?
Exalte esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Irmãos, esta palavra é uma palavra que todos nós que servimos a Deus conhecemos, porque é uma palavra também que nos fortalece a cada dia. Quando nós começamos a meditar na história de Davi, essa história nos traz fortalecimento. Quando nós começamos a olhar para Davi, nós conseguimos, através desta história, criar força para prosseguirmos com a batalha diante do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Nesta noite, todos nós estamos aqui, e se formos perguntar, conversar um com o outro, todos nós vamos contar um caso de uma situação que estamos passando, porque está nos fins dos tempos, e hoje nós estamos todos com a mesma batalha. Às vezes uma batalha do filho na droga, uma batalha de uma enfermidade, uma batalha de um casamento, uma batalha da dificuldade do emprego, mas todos nós estamos na batalha, mas com Cristo Jesus já somos mais que vencedores. Glória a Deus, aleluias. E nesta noite, meus irmãos, hoje, ali, antes de vir aqui para a igreja, eu conversava com a minha esposa ali sentado no sofá, e aí ela me disse algo, e quando ela me disse, eu só falei com ela assim: o Espírito Santo de Deus e o cérebro é tão rápido que são em centenas, em pequenos milésimos de minutos que Deus fala com a gente. Porque eu estava ali no sofá, rolando de um lado para o outro. Hoje o dia foi carregado, passando muito mal, e ela disse para mim: liga para Sabrina e pede ela para pôr um outro no seu lugar para trocar. E é nesses poucos segundos que ela usou para falar, em poucos milésimos, antes mesmo dela acabar de falar, Deus falava comigo: rápido, mas você não parou o lanche, você não parou a água, você não tem parado nada, mesmo com dor, e vai deixar de ir levar a palavra por causa da dor? Então eu só falei com ela desta maneira: em questão de milésimos de segundo, o Espírito Santo de Deus fala com a gente. E eu disse com ela: nunca que eu vou deixar de ir lá levar a palavra do Senhor. E eis-me aqui, porque quando descer deste altar, daqui a pouquinho, antes mesmo de terminar esta palavra, eu sei que nada mais estarei sentindo. Mas esta palavra não é só para mim. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite. Muitas vezes você saiu de casa e deixou um problema lá, você saiu de casa e deixou algo lá, mas eu quero te dizer que Deus agrada da confiança que você tem nele, porque se você está aqui, você acreditou e confiou que o Senhor está trabalhando, e que quando você voltar, nada mais será da mesma maneira que você deixou. Se você crê e acredita neste Deus, então louve o Senhor com as palmas. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Eu vou voltar um pouco atrás. Quando eu vou falar de Davi, eu preciso começar a contar um pouco da história, que todos já conhecem. A palavra de Deus vai dizer que então um dia Deus falou com Samuel, com o profeta Samuel: vai até a casa de Jessé, porque lá existe tem um escolhido, o qual eu quero ungir, o qual precisa ser ungido. E a palavra de Deus então vai dizer que Jessé então recebe Samuel ali na sua casa. Samuel vai até a casa de Jessé, e Jessé então ali mais do que depressa, escutando
escutando a voz do Senhor, preparado para fazer aquela unção do escolhido do Senhor, chega então até a casa de Jessé. Eu meditando nesta palavra, eu começo a falar e começo a ver que por pouquinho, quem sabe Samuel ungia a pessoa errada. Por pouco, Samuel talvez faria a unção na pessoa errada. Por quê? Porque quando Samuel chega até aquela casa, ele então começa a olhar com os olhos carnais, ele começa a olhar com os olhos dos homens. Então ele começa a ver os irmãos, os filhos de Jessé, e ali ele então começa a ver pela aparência, ele começa a olhar a aparência daqueles filhos, ele começa a ver a aparência daqueles homens. Eu quero trazer um pouco para os dias de hoje, não tem sido diferente, porque quando chega um pregador com um carro caro, com um carro chique, a igreja já começa a falar: chegou um homem de Deus, chegou o servo do Senhor. Se ele então é conhecido no YouTube, é conhecido na internet, então o povo fica na loucura a esperar, e muitas vezes não sabe mesmo nem da procedência e de onde está vindo aquela pessoa. Eu quero te dizer nesta noite que aqui dentro desta igreja mesmo, talvez não tenha carro importado, talvez não tenha um grande financeiro, mas eu quero te dizer que tem pessoas aqui com o Espírito Santo de Deus que pode ser usado, pessoas com autoridade que talvez não aprenderam ainda a usar, mas que pode chegar perto e dizer: levanta e anda em nome do Senhor Jesus, e pessoas serão curadas pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu quero te dizer nesta noite que então Samuel ali começa a olhar, e quando ele vê um dos irmãos de Davi, ele fala: é esse, olha a aparência desse homem, creio eu que forte, bem aparentado. Quem sabe Samuel olhou e falou: esse sim é o guerreiro, olha, ainda faz parte do exército do rei, ainda faz parte do exército, um homem que guerreia, um homem que luta. É esse o escolhido do Senhor para ser ungido aqui nesta noite. Eu quero te dizer que se não tiver unção, ele faz a coisa errada. Se nós não entrarmos na unção de Deus, nós não vamos fazer a coisa certa. Precisamos buscar no jejum, na oração, para que nós possamos dar o passo que Deus está pedindo para dar. Se nós agirmos na carne, nós não vamos conseguir fazer o que Deus quer. Eu quero te dizer nesta noite: Deus não é carne, Deus é espírito, e se nós não tivermos no espírito, não vamos ter um contato com Deus. Eu quero te dizer nesta noite: começa a buscar unção, começa a buscar o Espírito Santo de Deus, comece a buscar a presença de Deus no trabalho, na rua, por onde você estiver passando. Você precisa ser a diferença. Eu trago um título nesta noite para esta palavra: a unção faz a diferença. É o título que o Senhor me deu aqui nesta noite. Eu quero te dizer nesta noite que quando você tem a unção do Espírito Santo de Deus, já aconteceu com você, quando você está num lugar e chega alguém perto de você e fala assim: eu nem te conheço, mas não sei, olhei para você e me senti bem, olhei para você e gostei de você. É porque a presença do Espírito Santo de Deus, ele é amor, ele traz alegria. Se você chegar perto de alguém que está triste, ele sai de perto de você sorrindo, porque o meu Deus é alegria, o nosso Deus é amor. Então, a partir de hoje, busque a presença do Espírito Santo de Deus, busque a unção do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. Jessé então ali com os seus filhos, e ali então o profeta Samuel olhando um por um, e ali
Na carne pensava é esse, pensava é aquele, mas quando ele começou a dar lugar para Deus, então ele começou a escutar a voz de Deus. Não, Samuel, não é esse o escolhido. Não, Samuel, também não é esse que eu escolhi. Eu quero te dizer nesta noite, se o pastor, se o ombreiro, se a igreja não tiver na unção, começa a entrar sapatinho de algodão para derrubar o ministério. O diabo está aí fora, é somente para fechar essas portas. Nós devemos abrir os nossos olhos, nós devemos ter mais sabedoria. Esse povo que está aqui dentro é para união. Esse povo que está aqui dentro, Deus chamou para ser unido. Se nós deixarmos o sapatinho de algodão entrar, ele faz um reboliço aqui no meio, e aí entra a unção, e aí entra a diferença. Sabe por quê? Hoje, quando muitos pastores estão agindo sem unção, sabe o que acontece? Dentro das igrejas estão falando desta maneira: não, ele fuma, ele até está bebendo um pouquinho, mas ele toca demais a bateria, eu preciso deixar ele aqui. Ele bebe, ele até apronta, mas ele canta demais, então eu não posso deixar ele. Falta de unção, falta de sabedoria, está agindo na carne, porque se tiver na unção, Deus começa a falar: ei, dá um tempo, não coloca ele aí não, espera um pouco. Deus não vai rejeitar não, mas Deus vai dizer: espera, porque vou trabalhar, é ele mesmo, só não é a hora ainda, nós vamos transformar, e quando chegar a hora, eu vou falar com você. E de repente, Deus entra, faz a diferença e muda a história. Assim é o homem de Deus, quando ele está na presença do Espírito Santo e tem a unção. Só você que tem a unção de Deus aqui nesta noite, dá uma salva de glória para esse Deus, exalte esse Senhor, porque Ele fala contigo aqui nesta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia! Então Samuel se encontra ali, e a palavra de Deus vai falar então que depois de passar todos aqueles filhos, Deus falou: não é nenhum desses aí, não é nenhum desses ainda. Então Samuel pergunta: por acaso tem mais algum? E o próprio pai então responde: tem um, mas ele está lá no meio do pasto, ele está cuidando das ovelhas, esse é pequenino, é raquítico. Então Samuel fala que não sente ninguém à mesa antes mesmo dele chegar. Eu quero te dizer nesta noite que assim como foi com Davi, você também é um escolhido. Antes mesmo de você nascer, o meu Deus te escolheu. Antes mesmo de você ser gerado, desde o ventre da sua mãe, você já era um escolhido. E eu vou te dizer mais: assim como Samuel, prepara, tem um profeta aí que Deus já se levantou para te ungir. Tem um profeta aí que tem te procurado. Tem um profeta aí que Deus levantou e está esperando só a hora certa, porque você tem algo para fazer. Você foi chamado para fazer a diferença. E nesta noite eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, assim como na vida de Davi, a sua vida não será mais a mesma. Se você tem o chamado do Senhor, a partir de hoje começa o seu ministério. Talvez estão olhando para você e estão falando: ai, coitado dele, coitada dela, diz que tem chamado, diz que tem chamado até de pastor ou de pastora, e olham para você e falam: mas é tão pequenino. Eu quero te dizer que quem fala é o Senhor, que quem age é o Senhor, e Deus gosta dos pequeninos mesmo, dos humildes, porque Ele levanta e transforma e faz da maneira que Ele quer. Oh, aleluias! E chore, canta lá, oh, aleluia, aleluia, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! O ungido, ele vê com os olhos espirituais.
Há uma diferença do ungido. Eu quero te dizer que naquele dia então, Samuel chama Davi, e ali é feita a unção na frente dos seus irmãos. Aquele que era humilhado, aquele que era deixado de lado, agora Deus o escolheu e faz a unção sobre a sua vida. Eu quero te dizer nesta noite que a unção muda a visão. A unção, como eu disse, o crente é louco, o crente ungido é louco. Sabe por quê? É quando você chega num lugar e você fala assim: ei, tá vendo lá? Tem algo lá. E a pessoa na carne então vai dizer: não vejo nada. Olha lá, você não está vendo? Não, eu não estou vendo nada. Porque a unção é diferente. Eu quero te provar mais o que é unção. Você lembra? Ali me fugiu da memória, mas ali quando foi cercado ali, Eliseu, o seu castelo ali, com aqueles soldados de guerra, e eu sou moço, então corre até ele e diz: estamos cercados, está tudo acabado. Então Eliseu ora e fala: Senhor, manda unção, traz unção sobre a vida dele. Então agora ele abre os olhos e vê diferente. Ele vê os anjos do Senhor, ele vê carruagens de fogo em volta, protegendo e agindo. Assim é a unção de Deus. Você não precisa temer, você não precisa ter medo. O homem pode até dizer alguma coisa, o homem pode até decretar alguma coisa sobre a sua vida, mas se você está na unção de Deus, e se o Senhor não decretou, então não precisa temer. Segura nas mãos de Deus. Eu quero te dizer que pode ser o que for sobre a sua vida, pode ser mesmo até um vírus da AIDS. O homem vai dizer que você terá pouco tempo de vida, mas eu quero te dizer que o Senhor, enquanto Ele não decretar, você não vai padecer, e as pessoas vão olhar e não vão acreditar que você ainda se encontra de pé. Este é o Deus que nós servimos e que faz a diferença. Oh, aleluias! Glória a Deus, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. E agora a história de Davi então começa a ser mudada. Davi então agora recebeu a unção. Davi agora começa a ver as coisas diferentes. Porque Davi era errado então, Diácono Clóvis? Ele vivia uma vida estranha? Não, Davi já era abençoado, mas agora com a unção é mais abençoado ainda. Começa a ter sabedoria, começa a ver com os olhos espirituais. Davi era um homem que usava muita força, lutou contra urso, lutou contra leões, e Deus sempre ali com ele. Mas agora a visão espiritual ainda é maior ainda. Deus agora traz a Davi uma visão espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem unção deixa marca. Por onde passa, deixa algo. Por onde ele passa, pessoas vão lembrar de quem tem unção. Eu quero te dizer nesta noite que se você tem unção, você mesmo pode levantar a mão aqui nesta noite e falar que por onde você passou, até hoje as pessoas comentam da sua pessoa. Até hoje as pessoas comentam: ei, você conhece o pastor Rafael? Você conhece o pastor Toniel? Nossa, aquele homem é bênção, aquele homem é usado, aquele homem realmente é servo de Deus. A unção é para isso. A unção nos faz a diferença. Glória a Deus. Exalte esse Deus. Glória a Deus. A palavra então vai dizer que depois que Davi é ungido, um certo dia, o seu pai Jessé então manda ele ir levar algo para os seus irmãos no meio da guerra. Eles estavam ali guerreando, e quando Davi
chega e deixa aquele algo ali com os soldados, então a palavra vai dizer que ele vai até os seus irmãos com a mensagem do seu pai e pergunta: está tudo bem com você? Porque ele precisava voltar para o seu pai Jessé e levar uma mensagem dos irmãos se estava tudo bem. Mas ali, quando Davi se encontrava ali no meio da guerra, a palavra de Deus vai falar do gigante Golias, que tinha desafiado aquele povo, que tinha desafiado o Deus de Israel. Então a palavra vai dizer que quando Davi viu ali o gigante Golias desafiando o Deus de Israel, então ele chega ali perto daqueles homens e começa a perguntar: o que foi que vocês disseram que o rei vai dar para quem derrotar o gigante? Então eles falam: o rei está dizendo que vai dar a sua filha em casamento, também irá dar uma quantia financeira, e que os seus pais, a tua casa da onde moraram o quem derrotar o gigante, também não pagará mais nada. E a palavra de Deus fala que Davi então começa a perguntar. Pergunta um e pergunta outro. E quando de repente o seu irmão vê ele e fala com ele: eu sei o que você veio fazer aqui. E a Bíblia diz que ele fala: eu só fiz uma pergunta. Eu quero te dizer que quando você é ungido de Deus, antes mesmo do Senhor te levantar, as pessoas já te conhecem. Quando você é um escolhido de Deus, antes mesmo de Deus te levantar, as pessoas querem te parar. Antes mesmo de você começar o seu ministério, antes mesmo de você começar a fazer o que Deus te chamou para fazer, existem pessoas no meio da caminhada que querem te desanimar. Mas nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na sua vida que todo desânimo, todo impedimento seja jogado por terra em nome do Senhor Jesus, e que você vai cumprir o seu chamado aqui nessa terra, e você vai fazer o que o nosso Deus decretou que será feito pelas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Então Davi olha para aquele gigante, e Davi então decide a lutar. Davi então decide a comprar aquela guerra. Olha a valentia de Davi. Eu quero te dizer que com os olhos carnais eles olhavam e não conseguiam ver que Davi poderia derrotar aquele gigante. E agora entra mais uma vez, essa é a diferença da unção. Quem tem unção tem visão espiritual. Davi pegou aquele gigante como seu inimigo número um. Por quê? Porque aquele gigante tinha que ser derrotado naquela guerra? Não, porque aquele gigante desafiou Deus de Israel. E se desafiou o Deus de Israel, Davi então comprou aquela briga para ele. Se fala com o nosso Deus, se desafia o nosso Deus, está comprando briga conosco, por causa que nós estamos com esse Deus Todo-Poderoso, e nós não podemos deixar que o inimigo se levante contra ele e nós continuamos parados ou calados. A Bíblia então vai dizer que Davi então, com os olhos da unção, decreta que irá lutar contra aquele gigante. Ele então decreta que irá lutar contra Golias. Então ele conversa com o rei Saul, e Saul diz para ele: ei, você é só um jovem, você é apenas um jovem. E ele começa a falar para o rei Saul: sabe, rei, eu vivia lá no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai, mas um dia apareceu um leão e eu lutei contra ele. Eles iam e pegavam ali uma ovelhinha e levava elas na boca, e eu fui atrás dele e cheguei e lutei, agarrei ele, e quando ele veio, eu ainda dei umas bofetadas na cara dele e derrubei este leão.
Então ele, contando para o rei, ele disse: um certo dia também apareceu um urso, e esse urso eu também peguei ele, sabe, rei Saul, e detonei, acabei com ele, e não deixei levar as ovelhas do meu pai. Eu quero te dizer nesta noite, você foi chamado, você foi escolhido, e aqui está o rebanho, aqui está o rebanho do Senhor, e nós precisamos abrir os nossos olhos. Existem lobos, existem leões que estão entrando e estão carregando as ovelhas do rebanho, e nós não estamos fazendo nada. Davi lutou com o lobo, lutou com o leão, e não deixou a ovelha embora. E o que nós estamos fazendo? Quantas ovelhas estão sendo carregadas, estão sendo tragadas por Satanás, e nós estamos continuando na mesmice? Se nós não estamos vendo, nós estamos precisando de unção. Nós estamos precisando de clamar ao nosso Senhor Jesus para que mande unção, para que abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos tomar conta do rebanho do Senhor. Eu quero te dizer que muitas vezes você vai olhar e quem sabe você vai dizer: peraí, quem toma conta do rebanho é o pastor. Mas eu quero te dizer, muitas vezes você está sentado aí neste banco, talvez o homem não derramou o óleo sobre a sua cabeça, mas a unção de Deus, desde quando você nasceu, já está sobre a sua vida, e Deus te chamou para tomar conta das ovelhas. Deus te chamou para cuidar das ovelhas. Deus te chamou para cuidar das feridas dele. E nós estamos parados. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, nós vamos começar a ser igual Davi. Nós vamos derrubar leões, nós vamos derrubar lobos, mas a ovelha do Senhor, não há diabo que toque, em nome do Senhor Jesus. Exalte esse Deus. Oh, aleluia. A unção nos faz fazer algo que ninguém teria coragem de fazer. A unção faz a diferença, porque no meio daquele grande exército, chegou um que não fazia parte do exército ali do rei, mas chegou um que tinha unção. Algo que ninguém teve coragem de fazer, de enfrentar o gigante Golias. Aquele que tinha unção, ele teve coragem. Aquele que era ungido, que foi chamado por Deus, ele teve coragem de bater de frente. Deixa eu te dizer algo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o gigante que te afronta nesta noite, eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado, mas eu quero dizer, a partir de hoje eu declaro a unção de Deus sobre a sua vida. E sabe o que essa unção vai fazer? Sabe o que essa unção vai trazer para você? Você vai conseguir atingir o inimigo onde ele não está protegido. Onde o inimigo não está protegido é onde Deus vai abrir os seus olhos espirituais, e pela unção você vai conseguir jogar esse demônio, esse gigante por terra, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Esse inimigo que se levanta contra mim e contra você, ele somente pensa que é sábio e que tem sabedoria, mas toda sabedoria vem de Deus. E nesta noite,
o Senhor derrama sabedoria e a unção sobre a nossa vida. A palavra então vai dizer que Davi então vai ali e veste a armadura do rei, pega a espada e a armadura. Eu imagino como a Bíblia fala, Davi tentando andar com aquela armadura, nem mesmo conseguiu andar. Então Davi disse ao rei: eu não consigo andar com isto. Tirou a armadura, e a Bíblia vai dizer que com apenas umas pedrinhas e uma funga ele caminhou. Então Davi foi corajoso. Ei, diácono, então Davi foi muito corajoso, um pequenino corajoso, e ele caminhou. Não, mas existia uma diferença de Davi, por quando ele bateu de frente com o demônio, quando ele bateu de frente com Golias, com o gigante, ele disse: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você em nome do Deus de Israel. Oh, aleluias! Eu quero te dizer que se você tem unção, por onde você passa você deixa marca. Há mais de milhares de anos atrás, por onde nós passamos, por todas as igrejas que passamos, é contada a história de Davi. Deus quer fazer de você também um Davi aqui nesta noite. Deus quer que por onde você passar você deixe marca. E eu quero te dizer, a unção não é algo para guardar somente para mim. Quando Deus derrama a unção sobre você, a unção não é só sobre você. Eu quero te dizer aqui nesta noite, quem lembra de Pedro e João? Pedro e João passavam por aquele lugar, e as pessoas olhavam para eles querendo algo deles. Eles queriam algo deles, eles queriam que eles deixassem algo para eles. Então Pedro e João, olhando para aquele povo, e ali olhando para aquele homem ali no chão, o que eles disseram? Lá no Pentecoste nós recebemos unção. Então naquele dia ele disse: o que você pede? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Unção. O que eu tenho eu te dou aqui nesta noite. A unção do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluias. Oh, santo, santo é o Senhor. As coisas de Deus são loucas. A palavra de Deus vai dizer que Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E nesta noite aqui no Espírito de Deus, trazendo esta palavra do Senhor, tem algo que eu decidi guardar para mim, mas o Senhor nesta noite toca no meu coração, e eu vou falar para a igreja, porque eu já decretei e já creio que o meu Deus já agiu. Se o Senhor está mandando eu falar, é porque é para a honra e glória dele. Tem poucos aqui que sabem. Há poucos dias comecei a sentir uma dor, e fui fazer um exame. E então, fazendo este exame, tão ansioso que não consegui nem mesmo dormir, com 2 injeções ali de anestesia. O médico disse para mim: você é ansioso? Eu falei: sou. Ele falou: então é isso, vira para o lado porque nós precisamos fazer o exame. E ali eu vi todo aquele exame, vi tudo que o médico falava. E quando acabou o exame, que a menina falou: deita um pouquinho antes de você ir embora. Eu ainda disse: eu consigo ir embora, estou bem. Mas eu escutei quando o médico disse: a parede do estômago está deformada. A parede do estômago dele está totalmente deformada.
Então, quando eu fiquei um pouco naquela sala, e saindo dali daquela sala, a menina enfermeira veio até mim e falou, não foi direto, mas ela disse, pega esse frasquinho, leva até tal laboratório, que o doutor disse para você somente entregar lá. E eu disse para minha esposa, isso é uma biópsia. E ela falou, será? E eu disse, isso é uma biópsia, eu tenho certeza. E quando eu cheguei no laboratório e falei, o médico, doutor, o Washington mandou entregar isso aqui. E a menina disse, é uma biópsia. Então esperei para pegar o resultado da endoscopia. Já tinha dado os dias de pegar, mas o exame ainda da biópsia não tinha saído, e eu falei, vou aguardar, quando estiver perto de buscar a biópsia, eu busco a endoscopia. Então no dia que era para buscar a biópsia, deixei passar um dia a mais, busquei a endoscopia, e então fui lá para buscar a biópsia. Mas foi uma dificuldade. Cheguei naquele lugar, não me entregavam a biópsia, falavam que ainda não tinha liberado. Tentei tirar até mesmo no site, estava bloqueado. Ainda levou 5 dias depois para me entregar essa biópsia. Como eu já estava com o exame da endoscopia na mão, então pedi uma certa amiga minha para olhar, que é a Cleo, e ela então disse para mim desta maneira, ei Clóvis, o médico decretou um tumor, ele só quer saber se é maligno ou benigno, mas existe um tumor. Então eu fui embora para casa baqueado, sabe, pastor Toniel, deitei na minha cama e parei. Falei, não faço mais nada. Falei com meu filho, não vou atender o telefone, não vou trabalhar na água, deixa tudo parado. Mas apenas em questão de menos de 20 minutos, o meu Deus disse para mim, você veio até aqui, passou por tantas coisas e não parou, agora você vai parar? Eu te disse algo? Eu te falei alguma coisa? Levanta. Então eu tive força para levantar, abrir aquela loja e voltar a trabalhar. E desde aquele dia, estou assim até hoje. Ontem eu brincava com Pedro, que eu na minha casa, e até mesmo com minha esposa, eu brincando com ela ali na cama, e dando gargalhada, eu disse para ela, eu pareço ser louco, porque tem algo que fala comigo, nem parece que tu está passando por essa situação, da maneira que tu está agindo e andando e sorrindo. Eu não sei porquê, nesta noite, pastor Pedro sabe que eu disse que ia ficar calado até saber de tudo, mas hoje aqui em cima desse altar, Deus disse, conta, porque eu tenho algo a fazer, todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa saber, então eu sei, o exame está guardado, falei com Pedro, tirei até foto, é muito feio a foto que tem lá, do que está acontecendo, mas Deus mandou eu guardar. Deixa eu te dizer, nesta noite aqui, já estou terminando, eu creio na mesma unção que estava sobre a vida de Davi, eu creio que Deus decretou que eu tenho um chamado, que eu tenho algo para fazer sobre essa terra, essas muralhas, esses pequenos impedimentos que Satanás se levanta para tentar nos parar, não é nada. Sabe qual que é a minha fé? Pode ser até alguma coisa, pode ser até algo mesmo, mas se Deus decretar, vai viver com isso durante 30, 40 ou 50 anos, o diabo não irá me parar. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Santo, santo é o Senhor. Vou terminar, vou contar só algo. Há muito tempo que venho tentando emagrecer. Não é a primeira vez que faço esse exame, por incrível que pareça. Procurei um bom médico, eu falei, eu quero um bom médico para fazer essa endoscopia, porque já fiz tantas vezes e não deu nada. Mas ao passar do ano, pastor Toniel, a gente esquece até mesmo quem é o médico que você fez. E aí então fui indicado esse médico e fiz nele. Quando
cheguei nele, que eu fazia endoscopia, ele disse: você já fez endoscopia aqui? Eu falei: não, nunca fiz. E quando ele foi puxar, ele falou: você fez em 2004, você fez em 2008. Todas as endoscopias tinham sido com ele, porém não tinha dado nada. Eu quero te dizer que eu confio e acredito no meu Deus, assim como eu disse para minha esposa, vários tempos fazendo, sentindo dor e não tinha dado nada. Por que que logo este ano Deus me deu força para começar uma dieta, para começar a fazer um exercício físico? Então perdi 17 quilos e fui fazer o exame e o médico disse: tem algo aí. Será? Sabe qual que é a minha visão? Tudo vem do Senhor, não é sorte, foi coincidência, não, sempre foi Deus. Deus permitiu emagrecer para que pudesse ver algo, para que pudesse mostrar algo. Esse é o Deus que nós servimos. E nem assim, irmãos, estou aguardando ainda, preciso voltar no médico, porque o relatório que vem no exame não tem como decifrar. Não vou mentir para vocês, até tentei pesquisar no tal do Google, mas não fala nada com nada. Irei voltar no médico, mas em nome do Senhor Jesus, eu decreto já a cura sobre a minha vida. Eu disse para o pastor Pedro e até para minha esposa, mais uma vez, quando eu fazia ali aquele exame, Deus falava comigo desta maneira: mais uma vez vai ser usado para a honra e glória do Senhor. Tudo é para a glória dele. Nós às vezes somos usados para a glória do Senhor. Deixa eu te dizer, Davi não viveu no pasto tanto tempo. Por que que ele viveu ali jogado no pasto? Para que quando Deus manifestasse a glória sobre a vida dele, todos pudessem ver o que o nosso Deus é capaz de fazer. Pega um menino lá no pasto e transforma no rei. Eu vou te dizer mais, quem lembra de José? José ali apontado para os seus irmãos, até escravo foi jogado na cadeia, mas muitas vezes não entendemos o mistério do Senhor, não entendemos de qual maneira o Senhor trabalha. Passa tanto tempo e agora olha José, governador do Egito. Mas sabe o que Deus me chama aqui nesta noite? Para que nós possamos ser igual José. José foi levantado a governador, José agora toma conta de tudo, mas José não mudou o seu coração. Quando os seus irmãos chegam até ele, que reconhece que é ele que está ali quando o governador, eles se prostam diante de José, sabiam o que tinham feito contra José, sabiam a ruindade que eles tinham feito a ele, e José pega cada um pelas mãos e disse: porventura está eu em lugar de Deus para acusar, para condenar, para julgar? Levante, sente e comam comigo. Nós devemos ser desta maneira. Não comece a olhar o que tem feito. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Comece a pagar o mal com o bem e nunca o mal com o mal. A partir de hoje eu chamo esta igreja de Cristo para ser a diferença, para estender a mão para o próximo, para ajudar quem está caído. Ei, eu quero te dizer algo: deixa de dizer que conhece a palavra, que já sabe o que é certo e errado, porque quando nós falamos que sabe a palavra, que é conhecedor, que está lá no mundo errando, é porque quer. Nós mesmos estamos sendo usados por Satanás, porque a palavra de Deus vai dizer que o inimigo cega, que ele cega a pessoa, e muitas vezes ele não se lembra mais nem mesmo das pregações que ele escutou um dia. Existe um pastor amigo meu que esteve pouco tempo desviado, ele entrou em uma depressão tão grande, e ele falando comigo: Clóvis, eu cheguei na serra para suicidar, lá em cima. A minha esposa lembra disso, porque o Espírito Santo de Deus me tocou no dia que ele estava lá, e eu falei com ela: eu preciso ir atrás do pastor, porque Deus me tocou que ele quer suicidar. E quando eu cheguei lá, o carro dele estava pura terra, e falei com ele: onde você estava? Ele falou: eu fui na serra, porque pensava em suicidar. E ele disse, um homem conhecedor da palavra, ganhador de alma, ele disse que na mente dele soprava dessa maneira: não existe nada disso, não existe um Deus, alguém inventou essas palavras, todo mundo vai morrer e vai para um lugar só. Esse é o Satanás. Quem aqui já foi num centro espírita? Termino agora. Eu fui já, fiz parte desse centro espírito, Deus Eubu, Tranca-Rua das Almas, lá perto do cemitério.
cemitério, qualquer um desses lugares que você perguntar se conhece o Clóvis do bairro do Carmo, vão falar que conhece. Vale do Amanhecer lá no Padre Teodoro, pode ir lá e perguntar, que eles me conhecem. Mas eu quero te dizer, dentro do centro espírito, sabe como é que o demônio chama o ser humano? De cavalo. Ei, meu cavalo. Então eu quero só te mostrar algo. Sabe como é que o cavalo anda? Coloca um tampão de um lado, um tampão do outro, e ali por onde você guia, ele vai. Então quando a pessoa se desvia do caminho do Senhor e está nas mãos do demônio, ele vira um cavalo. E aí nós vamos lá e queremos apontar e dizer: conhece a palavra, é conhecedor, eu não preciso ir atrás dele não. Mas um dia, algum de nós, assim como eu, desviado no tráfico de droga, Deus levantou alguém para ir atrás de mim. Ele não quis saber se eu tinha conhecimento, ele só quis dizer: eu vou largar as 99 e vou atrás desta ovelha buscar lá fora, porque é servo de Deus e Deus vai mudar a história dele. A partir de hoje, vamos começar a mudar a história de pessoas. Pode se colocar de pé.